O carisma dos camilianos, Camilo o descobriu lá no hospital. Ele descobriu que havia uma parcela grande de irmãos, de irmãs abandonados no hospital. Isso no século XVI. E continua no século XXI. Continua. Nós não estamos fora desse processo. No século XVI, Camilo, lá na Itália, no hospital, viu um mundo de gente abandonada. Gente sendo cuidada por prisioneiros de guerra. Gente que cuidava do doente só por interesse. Ainda hoje. Camilo, então, no dia 15 de agosto de 1582, ele estava passeando numa enfermaria, numa corsia. Ele estava passeando entre os doentes, pensando em como resolver o problema do cuidado com os doentes que ele não conseguia. Ele tentou dar castigo para os funcionários, porque ele era uma espécie de coordenador dos cuidados lá, e ele não conseguia obter resultados com isso. E no dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu, ele passeava e ele teve uma inspiração. Por que não criar um grupo de homens que cuidam dos doentes por amor? Assim como a mãe cuida do único filho doente que ela possui. E ele levou a sério essa inspiração. Ele a teve como vinda de Nossa Senhora. Por isso Camilo é um grande devoto de Nossa Senhora da Saúde, de modo especial. Ele emitia os votos perpétuos no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Historicamente isso também é significativo. Então, Camilo teve essa inspiração de criar esse grupo de gente que trabalhe por amor. E mais, ele queria que cada religioso camiliano, cada membro desse grupo, pudesse enxergar no rosto do doente o rosto de Jesus. Porque ele meditou o Evangelho de Mateus, capítulo 25, de modo especial, os versículos 31 em diante, até o 46, 47, mostra que tudo aquilo que você fez para o outro, você fez para mim. Eu estive doente, você cuidou de mim. E Camilo queria muito que os seus religiosos vissem o rosto de Jesus em cada doente. E ele o fazia, ele cuidava com esse carinho, ele dava o testemunho. Tanto é verdade que ele chamava os doentes meus senhores, meus patrões. Olha que coisa linda. E aí nasce a ideia de que o doente é a razão do hospital. E não o hospital a razão do doente, ou a razão do médico, a razão dos profissionais. O doente é a razão, né? E ali todo hospital, todo profissional se envolve em volta desse rosto de Jesus que está ali doente. Então o nosso carisma, querida Gisele, é cuidar do doente. Cuidar do doente, sobretudo, por amor. Mesmo com perigo de contaminações. Tanto é verdade que no início da ordem camiliana, mais de 300 religiosos morreram empestados. E Camilo ficava extremamente feliz quando um religioso morria, porque ele dizia, um soldado morreu batalhando. E ele entendia que o nosso serviço junto aos enfermos era uma batalha boa e pela qual valia a pena até morrer. E assim ele motivava os seus religiosos. E havia muitas vocações na época, vendo a caridade de Camilo, vendo o testemunho de Camilo, o exemplo dele, muitos meninos se consagravam e ele abriu inclusive esse carisma não só para os homens, ele entendeu que também devia abrir para mulheres, ele entendeu que devia abrir para leigos. E a partir dali nós temos toda uma multiplicação de carismas, de serviços feitos pelos camilianos, homens. Temos mulheres, nós temos 4, 5 grupos de religiosas feminino.
Temos agora a família camiliana, que nasceu com ele, porque ele entendia que o leigo também podia participar dessa missão. Então, o nosso carisma, ele chamava que era a melhor parte da caridade cristã, Deus a teria reservado para nós, que é o cuidado de seu filho doente em cada enfermo. Olha que bela ideia. Tomara que muitos jovens, muitos leigos, muitos homens e mulheres se encantem, como Camilo, por esse cuidado com os enfermos. Vale a pena. Eu posso testemunhar a você que eventualmente vai me ouvir, vai me ver, que cuidar de um enfermo é cuidar de Jesus. Dar banho no enfermo é dar banho a Jesus. Fazer um curativo no pé de um doente é fazer um curativo no pé de Jesus. Enfim, querido irmão, querida irmã que nos vê, que nos ouve, o nosso carisma é o mais belo. É aquele que abre a porta do paraíso. O próprio Camilo dizia, a caridade para com os enfermos abre a porta do céu para nós.